9h16, voltamos com liberdade de opinião. E a gente quer falar agora sobre a fala carregada de emoção, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que discursou para o Congresso americano e pediu ainda mais ajuda. Bom, o presidente foi aplaudido de pé, assim como ocorreu no Parlamento da União Europeia. E ele citou alguns momentos muito marcantes para os norte-americanos, a exemplo do 11 de setembro, não é? De tudo que os norte-americanos sofreram no 11 de setembro, e fez até ali uma relação de que a Ucrânia estaria vivendo todos os dias o mesmo sentimento que os norte-americanos viveram no dia 11 de setembro de 2001. E voltou a pedir por uma ajuda militar e uma zona de exclusão aérea, que é um assunto bem sensível. Zelensky também lembrou a frase de "Eu tenho um sonho", I have a dream, de Martin Luther King, uma frase bem marcante também para os norte-americanos. Vamos ver. Lembre-se de Pearl Harbor, lembre-se do 11 de setembro, um dia terrível, em 2001, quando o Mao tentou tomar as suas cidades, territórios independentes, em uma batalha, quando pessoas inocentes foram atacadas. As tropas russas já lançaram mais de 1.000 mísseis na Ucrânia, bombas, drones usados para nos matar. É um terror que a Europa não via há 80 anos, e nós pedimos uma resposta para esse terror, uma resposta de todo mundo. É muito pedir uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para salvar as pessoas. Eu tenho um sonho, essas palavras são conhecidas por todos vocês. Eu tenho uma necessidade, eu preciso proteger os nossos céus. Eu preciso da sua ajuda. Isso significa exatamente a mesma coisa que vocês sentiram quando ouviram "Eu tenho um sonho". I have a dream. Frase marcante não só para os norte-americanos, como eu disse agora há pouco, mas também para todo o planeta, não é? A força que representa essa frase. Logo depois desse discurso do presidente ucraniano, ele foi aplaudido de pé. E isso causa um desconforto tremendo em quem? No presidente russo, Vladimir Putin, que disse que as sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia são apenas um pretexto para enfraquecer a Rússia. E Putin afirmou que essa estratégia é a mesma que ocorreu após o referendo que anexou a Crimeia lá em 2014 e que completou agora 8 anos. Vamos conferir. Наша военная операция на Украине для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер. Но таким же образом стал для них и для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года, 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной. Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Vamos às opiniões, então, aqui no Liberdade de Opinião. Hoje temos Bruno Salles conosco, Fernando Molica está de férias, está descansando um pouquinho. Aí temos aqui Bruno Salles presencialmente, inclusive. Bruno, a Corte Internacional de Justiça, em Haia, determinou o fim das operações militares russas na Ucrânia. Diante desse cenário e de todas essas declarações dos dois presidentes, o que exatamente a gente poderia esperar? É uma pergunta complexa, não é? Diante dessa interrogação no meio de uma guerra. Mas o que, na sua opinião, a gente pode esperar daqui para frente? Porque a gente continua tendo as acusações dos dois países e um presidente ucraniano aplaudido de pé pelos congressistas norte-americanos e Putin, que segue com a sensação de perseguição ocidental. Olha, Elisa,
Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa tentar entender o que significa, né, essa condenação da Corte Internacional de Justiça. Então, em primeiro lugar, é importante aqui para o telespectador da CNN entender a diferença entre o Tribunal Penal Internacional, que é a chamada Corte de Haia, né, e a Corte Internacional de Justiça, que por um acaso também fica em Haia, mas não é conhecida como a Corte de Haia, tá? O Tribunal Penal Internacional é um tribunal que vai julgar indivíduos. Então, ele poderia julgar, em tese, o presidente Vladimir Putin. A gente está falando aqui, então, de uma pessoa. A Corte Internacional de Justiça, ela julga países. Ela vai mediar a relação entre estados soberanos que estejam sob a jurisdição dessa corte, né? E o veredito dessa corte foi por 13 votos a 2 contra de que a Rússia deveria terminar as hostilidades, deveria cessar imediatamente as hostilidades contra a Ucrânia. Bom, quando a gente vê uma decisão, principalmente uma decisão de uma corte dessa magnitude, a gente pensa, bom, então agora a gente tem uma decisão judicial, isso deve acabar. Não é bem por aí. Porque a consequência dessa decisão, ela é uma consequência que ela fica naquilo que a gente chama de soft law, de soft power, né? Que são esses tratados internacionais. O que poderia acontecer com base nessa decisão, se constatado o descumprimento, e provavelmente a Rússia que vai descumprir? Eles poderiam levar isso para a ONU e no Conselho de Segurança eles poderiam aprovar algum tipo de sanção. Qual o problema? A Rússia e a China, justamente os dois países que votaram contra essa decisão, eles fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e eles têm poder de veto. Então, essa decisão, no âmbito internacional, ela não deve ter qualquer tipo de consequência. Um outro ponto importante aqui, Elisa, é que a gente vê essas falas do Zelensky, e o Zelensky tem trabalhado muito com a mídia, tem feito pronunciamentos, tem usado redes sociais, tem usado Twitter, tem usado frases de efeitos de vários grandes estadistas, usou frases de efeito do Churchill, parafraseia Martin Luther King, mas a gente tem que entender que a gente está lidando aqui com duas grandes potências para quem toda essa guerra midiática tem muito pouco ou nenhum efeito. Isso tudo, a gente fica bem com a população, a guerra pega bem com a opinião pública internacional, isso serve para as potências que têm na sua legitimidade um fundo muito grande democrático e popular. O que não é o caso da Rússia ou da China, em que esse tipo de informação sequer chega na população, por conta de grande controle da mídia, por conta de censura. Então, esses discursos acabam não tendo muito impacto lá. Claro, para a gente que está acostumado com a livre imprensa, a gente que está acostumado com os valores ocidentais, a gente vê isso, a gente se choca, a gente vê com entusiasmo os aplausos do Congresso norte-americano, a gente vê isso com entusiasmo os aplausos do próprio Parlamento Europeu, mas na prática isso vai ter muito pouco efeito, né? Essa guerra midiática não vai atender esse bloco que está se formando, que na minha opinião é o grande objetivo dessa guerra, que é o bloco eurasiano, que vai tentar mover o eixo de poder do mundo, do Ocidente, né, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, para o Oriente, né, para a Rússia e para a China, que se você for ver só em número de pessoas, eles vão conglobar uma parte substancial do mundo e com poder econômico e militar também, acabam sendo uma força que consegue hoje em dia rivalizar com o Ocidente. Então, infelizmente, ainda que nós tenhamos palavras bonitas, ainda que nós tenhamos um apoio de muita gente ao fim dessas cessações, infelizmente eu não antevejo que isso tenha algum tipo de consequência prática, né? Eu acho que o que a gente vai ter que esperar realmente, o que pode ter consequência prática, são as sanções que estão sendo aí estudadas, que estão já sendo aplicadas de maneira informal, e isso pode ter um impacto decisivo.
para que essa guerra, para que a Rússia não consiga sustentar essa guerra ou para que, infelizmente, isso possa se agravar. Então, é para isso que a gente tem que focar, é nesse ponto, na minha opinião, que nós precisamos olhar agora. Elisa. Obrigada, Bruno Salles, pela opinião.